todos! No vídeo de hoje falaremos sobre as boas práticas de fabricação, também conhecidas como BPF. Boa tarde! Demonstraremos através de cenas aquelas pessoas que seguem as boas práticas e também aquelas que não seguem e acabam colocando em risco a nossa saúde. As BPFs representam um conjunto de princípios e regras para o correto manuseio dos alimentos. São normas e procedimentos gerais voltados para o controle do ambiente, do pessoal, de contaminações cruzadas, entre outros itens, com a finalidade de atingir um certo padrão de identidade e de qualidade de um certo produto, cuja eficiência e efetividade do produto devem ser avaliadas por meio de inspeção ou investigação. Do correto manejo das boas práticas de fabricação, são tidos muitos benefícios, entre eles a maior disponibilidade de alimentos, a diminuição da quantidade de alimentos deteriorados, menor desperdício, gerando uma produção mais econômica, e menor risco à população consumidora de contrair infecções, intoxicações, parasitoses e envenenamento químico de origem alimentar. Produção devidamente organizado e ordenado facilita a gestão de fabricação em toda a cadeia de produção, permitindo a identificação de falhas operacionais ou administrativas, reduzindo ou eliminando os prejuízos operacionais que possam contribuir para prejudicar o negócio e inviabilizar o comércio. Todo o pessoal da agroindústria envolvido no processamento deve receber treinamento periódico e constante das práticas de manipulação de alimentos e higiene pessoal que fazem parte das boas práticas de fabricação. Os hábitos regulares de higiene devem ser estritamente observados e inspecionados. Isso deve acontecer diariamente pelo supervisor ou responsável técnico da agroindústria. Quanto ao projeto da agroindústria, deve haver a facilidade da sanitização e da limpeza. As normas de construção devem ser observadas, de acordo com a legislação em vigor e de acordo com o tipo de construção que será construído. Conforto térmico, renovação do ar e acessibilidade também devem ser contemplados na planta do projeto. A planta baixa da agroindústria também deve possibilitar um fluxo contínuo da produção, de forma de que não haja contato do produto processado com a matéria-prima no ambiente de processamento. E ainda deve prover um bloqueio sanitário de forma de que somente as pessoas autorizadas possam entrar no ambiente de processamento. É importante ressaltarmos que as áreas de recepção de matéria-prima, processo e área de estoque de produtos acabados devem ser devidamente isoladas. Pessoas e objetos lotados em cada área não deverão transitar para outras áreas. Isso evita contaminações cruzadas entre diversos estágios do processo. As paredes e pisos, internamente, devem possuir um revestimento impermeável, com acabamento de cores lisas e claras. Externamente, as paredes podem ser pintadas com tinta óleo comum resistente a exteriores. O piso da área de processamento deve ser resistente, de fácil lavagem, antiderrapante,
devem ser desconectados, telados ou tampados. Piso externo deve apresentar uma superfície que facilite a limpeza e que não gere poeira e nem lama, e um caimento adequado. Quanto ao esgotamento industrial, devem ser usados ralos sinfonados com tampas removíveis em todas as instalações. Os resíduos acumulados no ralo devem ser retirados diariamente e, em seguida, deve-se proceder à sua limpeza. No teto, é importante observar o revestimento em tinta epóxi, para permitir a limpeza frequente e evitar o acúmulo de fungos, particularmente em áreas úmidas. As luminárias devem ter número e disposição de modo a realizar uma iluminação adequada e possuírem proteção contra estouro e queda das lâmpadas na área de processamento. As instalações elétricas dependem dos equipamentos a serem utilizados no processo e devem estar de acordo com o exigido no manual de cada equipamento a ser utilizado pela agroindústria. Os eletrodutos poderão ser externos, pintados em preto e construídos conforme requerido pela posição dos equipamentos. Sempre observar para que as tomadas de energia tenham tampas isolantes com mola e sempre devem estar nas posições média ou alta. Todos os cabos e conexões elétricas devem estar isolados e bem instalados, sem improvisações e nada inadequado. Em toda a indústria de alimentos deve haver o procedimento de limpeza e higienização das mãos. No caso de utilização de luvas descartáveis, devem ser realizadas trocas periódicas ao longo do dia de trabalho e sempre que for necessário. Recomenda-se a sanitização das mãos e das luvas periodicamente, podendo ser realizada a cada 30 minutos com géis à base de álcool 70%. Quanto à aparência, o manipulador deve se apresentar limpo, com saúde, sem ferimentos expostos, com os cabelos aparados e ainda presos e protegidos por touca. Unhas devem ser mantidas sempre cortadas, sem esmaltes e limpas. E o uso da barba sempre deve ser evitado. Todos os empregados devem ser orientados sobre a não utilização de anéis, relógios, brincos e pulseiras. Tanto para evitar que se perca no alimento, que no caso seria o perigo físico, como para evitar a contaminação do alimento que está sendo manipulado, que é o perigo biológico. Na área de processamento, todos os empregados ainda devem usar uniformes limpos, de cor clara, sem bolsos e botões, e ainda devem utilizar botas e toucas. As toucas devem ser confeccionadas em tecido ou fibra de papel e devem cobrir todo o cabelo. O uso de luvas só é obrigatório para a proteção da saúde do trabalhador, como equipamento de proteção individual. Assim, o uso de luvas pode ser justificado no contato com carnes, frangos, pescados, produtos de origem animal e vegetal, como alho, cebola, pimenta, produtos minimamente processados, algumas frutas e em caso de processos que envolvam calor. Equipamentos como serras e objetos pontiagudos ou cortantes. A identificação correta e legível de matérias-primas, insumos e embalagens é a etapa inicial, onde dados importantes para a rastreabilidade são registrados. Para tanto, é realizada uma inspeção conforme as instruções e os planos estabelecidos. A recepção envolve desde inspeções visuais até amostragens para análises de controle de qualidade conforme o descarregamento. Após a identificação do material, este fica aguardando a análise, podendo ser aprovado, rejeitado ou equivalente.
Produtos em desacordo quanto à data de validade e ou temperatura não devem ser utilizados. Transportadores, uma inspeção rápida deve ser realizada para verificar se eles são projetados de tal modo que protejam os alimentos de contaminação e de que não tenham avarias que possam torná-lo inadequado para o consumo. Deve prover de um ambiente que efetivamente controle o crescimento de micro-organismos patogênicos ou deteriorantes e a produção de toxinas nos alimentos. Devem estar em um bom estado de conservação e sem evidência de pragas, insetos, roedores, pássaros, vazamento, umidade, materiais estranhos ou odores intensos. Todos os veículos refrigerados devem ser providos de um dispositivo de monitoramento de temperatura do ar interno. Algumas matérias-primas podem necessitar de um estoque temporário. Nesse caso, devem ser claramente identificados data, lote e validade, e o armazenamento deve ser feito de forma a garantir a manutenção de sua qualidade. A operação de embalagem deve ser completada o mais rápido possível, a fim de minimizar a exposição do produto à contaminação. A minimização de contaminações pós-processamento reduz perdas de produto. O armazenamento compreende a manutenção de produtos e ingredientes em ambiente que preserve a qualidade e a integridade dos produtos. Deve ser feito em locais frescos e ventilados, em cima de prateleiras ou estrados, não deve o produto ficar diretamente em contato com os pisos. O piso dessas áreas não deve apresentar declividade e nem ralos, para evitar o tombamento de pilhas de alimentos e nem a presença de odores. Para produtos sobre refrigeração, o armazenamento deve ser feito de modo contínuo e o mais rápido possível, conforme o fluxo do processo. Em todos os casos, deve-se adotar o sistema PVPS. Primeiro que vem. Primeiro que sai. Devendo ser especialmente empregado nos almoxarifados de matéria-prima e de embalagens. Produtos alimentícios não devem ser armazenados no mesmo ambiente que produtos químicos, como de higiene, limpeza e de perfumaria, a fim de evitar contaminação ou impregnação com odores estranhos. O controle de pragas são todas as medidas necessárias a fim de evitar a presença de insetos, roedores e pássaros nos locais de produção. O controle deve ser realizado nas áreas externa e interna da agroindústria e deve ser feita a vedação correta de janelas, portas, forros e a instalação de barreiras. Deve-se utilizar ralos sifonados com tampas do tipo abre e fecha, e condutores de fios, tubos e barreiras devem ser implementadas. Inspeções periódicas em caixas de passagem, telhados e árvores devem ser realizadas, para verificar a limpeza de ninhos ou focos de pragas, verificando-se a necessidade de limpeza. E também fazendo a remoção dos ninhos de pássaros nos arredores das plantas de processamento. É vedado o trânsito de animais nas proximidades da área da agroindústria. Registros e documentos adequados possibilitam muitas vezes a resolução rápida de problemas. São documentos que constituem um importante meio de exercer um controle abrangente e rápido da história da empresa e devem fazer parte de um programa da BPF eficaz. Os registros devem conter identificação quanto ao lote, variáveis do processo, como o tempo, a temperatura, a acidez, a concentração de ingredientes e outros, e também o horário de produção de cada fabricação.
Outras observações, interrupções e modificações eventuais no processo devem ser completamente documentadas. Obrigada a todos pela atenção. E que agora todas as boas práticas da fabricação sejam todas seguidas adequadamente, sejam como Eduarda e não como a Catrine.